Nas nossas 3 palestras de ontem, a temática orbitava em torno do mundo judaico, cujos representantes, os pastores, primeiro os judeus, depois os pagãos. O anúncio que foi dirigido pela primeira vez do nascimento de Jesus aos judeus, foi por instrumentos, foi por pessoas que os judeus acreditam que existem. Os anjos. Pagão não acredita em anjo. Mas Deus também pensou neles. Deus veio por eles. Deus se revelou a eles. E Deus Todo-Poderoso se utiliza dos instrumentos que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, para se dirigir aos homens. Então, primeiro, os pastores, que depois do anúncio disseram: vamos a Belém. Reparem que os pastores sabiam, porque os anjos disseram: nasceu-vos hoje em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Portanto, os anjos foram claros. Não disseram o nome, também não era necessário, porque eles acabaram descobrindo quando chegaram lá, apesar de a Bíblia não ter dito, mas certamente quando os pastores entraram e adoraram nosso Senhor. Ainda que a Bíblia não diga nenhuma palavra, e de fato, no presépio, São José não dá uma palavra. Aliás, São José não dá nenhuma palavra na Bíblia. Meu padroeiro, meu onomástico, padroeiro da Igreja Católica, discretíssimo, não diz uma única palavra. Mas importantíssimo, sua presença ali, do lado do seu filho adotivo, do lado de sua amada esposa, diz muito para todos nós. Pois bem, Nossa Senhora não diz uma palavra no presépio. Ninguém diz uma palavra no presépio, nem os magos adorando, nem os pastores adorando, nem São José adorando, nem Nossa Senhora. Não é solene isso? Porque para adorar Jesus, palavras podem até traduzir o desejo, a exultação, a felicidade do coração, mas elas não são necessárias. E isso já nos diz muita coisa. Na parábola do filho pródigo, o pai não diz uma palavra ao filho mais novo. No Natal, no presépio, ninguém fala uma única palavra. É tudo silêncio. É tudo solene silêncio. Pois bem, então os anjos disseram aos pastores: nasceu-vos hoje em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Salvador, categoria que os judeus conheciam muito bem. E os pagãos? De que forma Deus os conduziu até ao presépio? De que forma Deus, em todos os séculos, até antes de Cristo, conduz aqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus? De que forma Deus os conduz a Jesus? Jesus, que foi muito claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E vimos ontem em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro ter dito: não há debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem a fé é impossível agradar a Deus. Então agora, a reflexão nossa última, antes da missa de encerramento, é esta: como é possível conjugar a necessidade da fé? Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado,
Portanto, a fé é necessária para a salvação, o batismo é necessário à salvação. E o que dizer daqueles que viveram antes de Cristo e nunca ouviram falar dele? O que dizer daqueles que, no tempo de Cristo, sem culpa sua, não conheceram Cristo? E o que dizer das pessoas que, após nosso Senhor, nesses 2000 anos de história, sem culpa sua, nunca ouviram falar de Jesus? Se salvam ou não? Vão para o inferno ou não? O tema, então, é o tema da salvação dos não cristãos, da salvação dos não crentes. E o texto clássico que vamos refletir é o texto dos magos do Oriente, aos quais Deus Todo-Poderoso os conduziu de uma forma misteriosa, diferente da forma como ele fez chegar aos judeus, representados pelos pastores, o anúncio de que nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. Convido então vocês a refletir no único evangelho que narra este fato. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. É o evangelho da solenidade da Epifania do Senhor. Epifania do Senhor, epifania é uma palavra grega que significa manifestação, aparição para as pessoas. Epifania do Senhor, claro, já existiu a epifania judaica, isto é, os anjos apareceram aos judeus. Essa é a manifestação clara, explícita, depois do nascimento de Jesus, no dia, na noite do nascimento de Jesus, de que nasceu o Salvador. Então, é a epifania judaica, na própria noite de Natal. Mas existe uma epifania para os não-judeus, e lógico, também vamos incluir os não-cristãos. O paganismo, pela primeira vez, receberá essa notícia. Só que os instrumentos de que Deus vai se utilizar são completamente inusitados. Vamos então ao relato. Obviamente que no dia da Epifania do Senhor, Natal é amanhã à noite, próximo domingo, o domingo seguinte ao Natal, é a solenidade da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, e o domingo seguinte é o domingo da Epifania do Senhor, os magos do Oriente. Então vamos a esse relato impressionante e vamos comentá-lo versículo por versículo, e durante a explicação vamos abordar essa questão da salvação fora da igreja. Versículo 1. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. O evangelista Mateus, judeu, que escreve para boa parte da igreja oriunda, convertida do judaísmo, portanto, os judaizantes, que são os cristãos que se converteram a Cristo, mas que antes eram judeus. No tempo do rei Herodes, portanto, temos uma identificação política, uma identificação, um dado sociológico importante, justamente para mostrar a historicidade do evento Jesus Cristo, e a cidade em Belém de Judá. Reparem que o versículo 1 não diz que essas figuras eram reis, nem diz que eram 3. No imaginário popular, a festa dos 3 reis magos. Bom, se você acha que eram 3, eu respeito, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eram magos, no plural. Podem ter sido 2,
ou 3, ou 10, ou 15, ou 20, ou mais. Jamais saberemos quantos eles eram. Obviamente que temos que responder a uma pergunta. Por que na tradição da igreja de São Francisco de Assis, que é o autor do presépio, São Francisco de Assis foi o inventor do presépio. E no presépio sempre aparecem 3. E coroados, portanto reis. Mas a Bíblia diz que eram magos. A tradução na língua grega da palavra evoca vários significados. Podem ter sido astrólogos, que é diferente de astrônomos. A astrologia, consultar os astros, acreditar em horóscopo, essa não é a fé judaica nem cristã. Respeitamos quem acredita, mas o livro do Deuteronômio, capítulo 18, considera pecaminosa esta prática, acreditar em horóscopo. Se eles eram astrólogos, não sabemos. Se eles eram bruxos, metidos com bruxaria, se eles eram praticantes de ocultismo, portanto práticas também proibidas pela palavra de Deus, magia branca, magia negra, etc., também não sabemos. Em todo caso, magos são aqueles que praticam magia. Essa distinção de magia branca, de fazer trabalho, despacho para o bem das pessoas, e a magia negra, que é fazer trabalho oculto para prejudicar as pessoas, todas essas práticas condenadas pela Bíblia, bem se encaixam com essa figura chamada magos. Então, eles eram envolvidos praticantes deste tipo de atitude. Eles acreditavam naquilo que a palavra de Deus condena categoricamente. Muito bem. Então, como eles se chamavam? Há um livro apócrifo. Os apócrifos são livros que não eram lidos nas assembleias cristãs, porque não eram aprovados pelos apóstolos, e o critério para a leitura dos livros, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, eram estipulados pelos apóstolos quando eles estavam vivos, e esses critérios foram conservados pelos sucessores dos apóstolos, os bispos, nas respectivas dioceses. E não é aqui o momento de nós falarmos a origem do cânon bíblico, como os livros do Novo Testamento foram sendo considerados inspirados e outros não. Em todo caso, muito se escreveu sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que não se encontra no que hoje entendemos por Novo Testamento. E tais livros são chamados de apócrifos. E um dos apócrifos diz que os magos do Oriente eram 3. E os seus nomes, Gaspar, Belchior ou Melchior e Baltazar. Eu repito, na Bíblia, aliás, é só em Mateus que o relato dos magos aparece. A Bíblia não diz os nomes deles. Se vocês quiserem acreditar que eles eram Huguinho, Zezinho e Luizinho, podem acreditar. Se quiserem acreditar que eram José, Antônio e Barnabé, podem acreditar. E se quiserem acreditar que eram 3 e se chamavam Belchior, Gaspar e Baltazar, podem acreditar. Isso não altera a nossa fé. E quantas imagens dos reis vocês quiserem colocar nos presépios, fiquem também à vontade. Eles eram 2, pelo menos. Agora, por que 3? Exatamente. Provavelmente por causa da quantidade de presentes. Eles apresentam ouro, incenso e mirra, cujo significado vamos explicar daqui a pouco. A Bíblia também não diz se um levou só ouro, o outro levou só incenso, o outro levou só mirra, ou se cada um deles levou os 3 presentes, ou se 2 levaram 2 presentes e o outro levou um presente. Também isso não altera a nossa fé, não modifica em nada. Fiquem à vontade com relação a isso. Agora vamos a um texto bíblico para mostrar por que se associou reis a magos.
Vamos ao Salmo 71, Salmo 71, que é o salmo da liturgia do domingo da Epifania do Senhor. Salmo 71, página 712. Cuidado que algumas Bíblias, o 71 é o 72. 71 é a Bíblia grega, que é a mesma numeração da língua latina, da Vulgata. Mas a língua hebraica, o salmo na língua hebraica, o salmo 71 é o salmo 72. Vamos lá ao versículo 10. Esse salmo, eu repito, é o salmo que nós recitamos e cantamos no domingo da Epifania do Senhor. E esse salmo traz uma profecia muito interessante. Leamos em voz alta os versículos 10 e 11. Os reis de Tarsis e das ilhas lhe trarão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações. Bem, então reparem que aqui se fala de reis. Mas não diz que eram magos. Todos os reis hão de adorá-lo e vão apresentar presentes. Reparem o título na Bíblia Ave Maria do Salmo 71. O título é Desejos de Paz ao Messias. É um salmo messiânico. É um salmo que profetiza que chegará um dia em que os reis acorrerão para o Messias, vão adorá-lo e vão lhe prestar honras, homenagens com presentes. Então, talvez, ao longo da história da igreja, se juntou o Salmo 71, que fala de reis, com a narrativa de Mateus, capítulo 2, que fala de magos, e se criou a ideia de que os magos do Oriente eram reis. E eram 3, por causa de ouro e de incenso e de mirra. Está claro? Bem, essa informação é importante para que a gente tome o cuidado. Se quiser dizer que eram reis e que eram 3, por favor, por sua conta e risco. Mas no relato de Mateus, eles eram magos. Eles praticavam o que a palavra de Deus condenava. Avancemos, então, agora, a Mateus capítulo 2. Eis que magos do Oriente vieram do Oriente a Jerusalém. Interessante. Os anjos disseram aos pastores: nasceu-vos hoje em Belém um Salvador, que é o Cristo Senhor. Mas os magos vieram tateando. Eis que magos vieram do Oriente. Não sabiam, só sabiam, ou pelo menos acabaram sabendo, que era Israel. Mas afinal de contas, onde é? Belém, vocês sabem que fica colada com Jerusalém. Eu já disse a vocês. 10 quilômetros do local onde Nosso Senhor nasceu para Jerusalém. Belém hoje é da autoridade palestina. Quando você sai de Jerusalém e entra em Belém, tem uma barreira de soldados judeus de um lado e da autoridade palestina do outro lado. É aquela segurança, é aquela tensão, meu Deus do céu. Vocês sabem, não vou tratar aqui da problemática entre judeus e palestinos, enfim. Muito triste, muito doloroso isso. Em todo caso, Belém colada com Jerusalém. Mas os magos não são levados para Belém logo. Vão acabar parando em Jerusalém. Muito bem. Deus Todo-Poderoso tem seus caminhos. Para uns, Ele é bem claro, Ele é bem direto, Ele é bem preciso. Para outros, não é que Ele esconde o jogo. Não é que Ele brinca de esconde-esconde. Não é que Ele discrimina. Para esses, os meus queridinhos, eu vou ser bem claro.
Nasceu-vos em Belém um Salvador, que é Cristo o Senhor. E já os outros eu vou deixá-los boiando. E agora? Eu estou perdido. Deus tem sua pedagogia para tempos, para momentos, para pessoas, para circunstâncias. Em todo caso, todos os caminhos conduzem a Jesus. Deus conduz de diferentes modos os homens até o Senhor. Portanto, para que ninguém diga, tratou os pastores de um jeito e está tratando os magos de outro jeito. Respeite a pedagogia de Deus, que não é obrigado a agir com todo mundo da mesma forma, utilizando a mesma metodologia, o mesmo caminho. Deus é Deus e, com devido respeito, cale a boca e incline a cabeça. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta foi feita a quem? Foi feita a quem? O texto não diz que a pergunta foi feita logo a Herodes. Até porque o versículo 3 diz que a essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Em todo caso, se você quiser acreditar que os magos do Oriente perguntaram logo a Herodes, interessante essa hipótese. Afinal de contas, se eles eram pessoas conhecidas, não sei se reis, é possível que tenham chegado a Jerusalém e tenham pedido uma audiência a Herodes. Se você achar que isso é improvável, porque Herodes era um pagão, apesar de ele de ser da dinastia Asmoneia. Os asmoneus eram uma dinastia que começou com Judas Macabeu. Enfim, os livros de 1º Macabeus, 2º Macabeus, a revolta de Judas Macabeus, de Matatias e os seus filhos. Sim, sem dúvida, Herodes era da ascendência, da descendência asmoneia. Portanto, ele tinha sangue judeu em si, se bem que era um aliado de Roma, o que os judeus odiavam, detestavam. Em todo caso, o versículo 2, eles perguntaram, mas o texto não diz a quem. Se foi diretamente a Herodes, ou se foi a alguém da corte de Herodes, ou a cidadãos simples, comuns, plebeus de Jerusalém, o fato é que a notícia acabou de chegar aos ouvidos de Herodes. E certamente porque Herodes manda chamá-los e vai dialogar com eles, houve um momento em que eles se apresentaram diante de Herodes, que a essa altura estava perturbado com toda a Jerusalém. Mas temos ainda algo a dizer no versículo 2, onde está o rei dos judeus. Reparem que esse não foi o título do anjo quando anunciou aos pastores. O anjo disse: nasceu-vos um Salvador, que era um título também utilizado, conhecido no mundo pagão. Vimos isso ontem. Mas rei dos judeus, os pagãos não admitiam. Roma, por exemplo, não suportava. Não existe rei dos judeus a não ser César. Reparem que perigo os magos correram ao dizer isso. E aí vocês entendem porque Herodes ficou perturbado. E toda Jerusalém com ele. Vejam a contradição. Acabou de nascer Jesus em Belém. Reina a paz, a alegria, a felicidade incontida, o júbilo prorrompante, enquanto que em Jerusalém, a poucos quilômetros dali, está todo mundo apavorado. Reparem que quem ficou perturbado, vejam o versículo 3, não foi apenas Herodes, toda a Jerusalém com ele.